contam, por exemplo, só uns dados de São Paulo, né, revelam que 63% dos jovens que se revelam a sua orientação sexual, a sua sexualidade, dessa população LGBT, 63% são expulsos de casa ou são, de alguma forma, hostilizados por algum parente ou por quase todos os parentes familiares. Então, veja que são 63%. Desse universo LGBT em São Paulo também, 59%, quase 60%, dos LGBTs, eles não revelam para a família a sua verdadeira sexualidade, a sua verdadeira orientação sexual, por exemplo, a sua identidade de gênero, que eles conseguem perceber. Isso sem contar com outras questões que envolvem, por exemplo, dificuldade para arrumar emprego, principalmente quando a pessoa é transexual, como eu já expliquei aqui no outro vídeo, o que é ser transexual. Ser homossexual também é difícil, porque quando você consegue um emprego, muitas vezes você é hostilizado. Está vendo uma matéria de um rapaz que foi operador de caixa e ele passou 8 meses trabalhando numa empresa como operador de caixa e sempre, constantemente hostilizado no banheiro, na hora do almoço, pela loja, pelos colegas de trabalho, inclusive por gerentes, certo? Então, é muito comum isso, entendeu? Então, isso são xingamentos, como por exemplo, viadinho, bichinha, olha o jeitinho dele, e coisas do tipo, certo? Que é um caso explícito de LGBT-fobia, ok? Então, alguns dados sobre, por exemplo, as mortes, né? Eu sei que, por exemplo, entre 2011 e 2018 morreram mais de 4.400 pessoas LGBTs. Isso equivale a 552 pessoas por ano sendo mortas, certo? Agora, esses dados, eles são relacionados a um canal que o governo federal tem através do Ministério dos Direitos Humanos, que é o Disque 100. Então, ou então, por exemplo, agressões como violência física ou violência verbal, quando a gente vê qualquer violação de direitos humanos, você pode fazer a denúncia pelo Disque 100. Então, esse é o canal do governo federal. Esses dados também estão relacionados com informações da delegacia, né, também. Então, são casos claros de LGBT-fobia. E o que a gente tem que ter em mente também? Que o pessoal fala assim, mas assim, muitos pais de família morrem também por assalto, por exemplo. Olha, veja só, o que interessa aí é a motivação. Veja bem, não estou dizendo que todo gay, quando ele é assassinado, ele foi assassinado por ser gay, mas a grande maioria dos homossexuais são assassinados por isso. Por exemplo, eu tenho um conhecido que ele foi assaltado aqui em Recife, e o camarada foi assaltar ele, e como ele é homossexual e tem um jeito de ser que muita gente classifica, rotula como típico do homossexual, né, mais delicado, ele se assustou, e aí o ladrão percebeu que ele era um homossexual. Então, o que foi que o ladrão fez? Além de assaltá-lo, levar o celular e a carteira dele, deu uma rasteira nele, derrubou ele no chão, chutou ele algumas vezes no rosto, quebrou um dente dele e gritou para ele aprender a ser macho. Então, ou seja, se ele fosse se ele tivesse um comportamento de hétero, certo? Certamente ele não apanharia daquele jeito naquele assalto. Teve o agravante de apanhar daquele jeito, porque a reação dele revelou um toque, digamos que afeminado, do jeito de ser da pessoa, ok? Então, o que interessa aí é a motivação. Se um gay ele reage a um assalto e por isso ele é morto, existe lei para isso já, né? O camarada pegou e matou uma pessoa no assalto, porque a pessoa reagiu. E gay, hétero, não interessa. Agora, se um gay sai na rua, um travesti, por exemplo, sai na rua e é violentado e assassinado, do nada, simplesmente porque é travesti, aí nós temos um crime de LGBTfobia, e eu diria até de transfobia. Ok? Então, esses números que eu vou apresentar, que eu apresentei já, eles são meio que subnotificados, porque muitas vezes mesmo, não há denúncias à delegacia sobre algumas agressões, por exemplo, e até
muitos homicídios não são classificados como homofobia, LGBTfobia, até porque até um tempo atrás aí não tinha lei nenhuma que classificasse crime, de fato, no Brasil, LGBTfobia ou homofobia. Ano passado foi aprovado pelo Supremo Tribunal Federal a equiparação da LGBTfobia ao racismo. Isso significa dizer que quem cometer agora LGBTfobia, como, por exemplo, expulsar casais gays de bares ou de hotéis, feito vinha acontecendo por simplesmente serem gays, ou não querer, por exemplo, prestar o serviço de aplicativo de celular de transporte, como o Uber, porque entrou um casal gay no seu carro, tudo isso a pessoa vai ser enquadrada no mesmo crime de racismo, com pena de 1 a 5 anos de prisão, pode variar também de multa, né, ou até mesmo serviços prestados à comunidade como punição, digamos assim, certo? Pela sua conduta LGBTfóbica, ok? Então, o que acontece? Para você ter uma ideia, em se tratando de grupos trans, a gente tem um número, uma informação da Transgender Europe. É uma organização não governamental que está focada em, como é que eu devo dizer, construir, né, pesquisar, ter acesso a dados relacionados a violências contra os LGBTs, principalmente os trans, os transexuais e os travestis. E aí, o que é que você tem? Essa organização, no universo de 71 países que ela fez pesquisa, ela encontrou 325 homicídios no ano 2017, né? Contra transexuais. Só que no Brasil morreram 171 desses 325 transexuais. Ou seja, as pessoas trans estão sendo assassinadas brutalmente aqui no Brasil, mesmo com esse avanço que eu acabei de falar na lei, né? E com outros avanços que existiram, como, por exemplo, a tentativa de se fazer uma orientação sexual dentro das escolas com um kit de combate à homofobia, ou, por exemplo, também um outro avanço, que foi o casamento homoafetivo legalizado em 2013, nós temos ainda um índice de violência muito grande de transfobia, certo? Homicídio, nesse caso aí é homicídio, é assassinato a pessoas transgênero, ok? Então, o pessoal fala muito de ditadura gay, por causa dessa ideologia de gênero, que foi uma coisa que criaram, né? Mas que ditadura é essa, onde os ditadores estão sendo assassinados, ok? Que coisa, né? Bom, só para terminar, também tem a questão da LGBTfobia na escola. Não sei se vocês aí estão ligados, mas 73%, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui rapidinho, 73% dos jovens LGBTs, eles sofreram alguma agressão verbal na escola. 36% dos jovens LGBTs, o dado de 2016, eles sofreram agressões físicas e quase 59% deles faltaram algumas vezes à escola, pelo menos uma vez por mês, por conta da LGBTfobia. Na saúde também não é diferente. Na saúde, você vai encontrar também dificuldades. Por exemplo, as pessoas trans na saúde, elas, no SUS, só começou a haver aquela cirurgia de mudança de sexo em 2008. E ainda assim é muito precária e muito difícil dela acontecer. E na rede particular também há dificuldades. Tem pessoas transgênero que conseguem pagar plano de saúde, que procuram a rede particular de saúde, hospitais privados, e, por exemplo, não conseguem um tratamento adequado de hormônios para poder fazer a sua mudança de gênero, digamos assim, certo? Então, por exemplo, uma pessoa do sexo biológico masculino, macho, que, na verdade, tem uma identidade de gênero feminina e está insatisfeita com seu corpo, essa pessoa, ela, devido a todo um trabalho psicológico também, que ela vai fazer várias terapias com psicólogo, para poder saber se realmente ela quer fazer essa transformação, né? Que isso não é feito assim do nada. Então, essa pessoa toma hormônios,
certo? E médicos responsáveis por essa questão hormonal são chamados endocrinologistas. E eu já vi várias matérias com relatos de que vários endocrinologistas se negam a atender pessoas trans nesse processo de transformação, porque eles não têm conhecimento necessário suficiente para saber como lidar com essa transformação. Então, há até um despreparo técnico, né? Além da falta de profissionais para atender essas pessoas, é um despreparo técnico, certo? Então, pessoal, tá aí a nossa aula dessa semana. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, viu? Tchau, tchau.